gravar. Estamos gravando esta que é a segunda aula do curso básico em teologia da nossa matéria Introdução ao Grego Bíblico. Repito, esta é a segunda aula deste curso básico em teologia da matéria recém-iniciada Introdução ao Grego Bíblico. Hoje é segunda-feira, 16 de outubro, ano 2023. Segunda-feira, 16 de outubro, ano 2026. Boa noite, a paz do Senhor, graça e paz a todos vocês que puderam, ter acesso à nossa aula, irmã Ana Bernardina, irmão José Carlos, pastor Juarez, os que puderam chegar até agora. Não estou conseguindo identificar o iPhone que está ali no cantinho, não é? Agora sim, irmã Sandra, obrigado, irmã Sandra, porque algumas telinhas eu não vejo os nomes dos alunos, aí fica difícil quando eu não vejo o rosto. Obrigado, irmã Sandra, Deus lhe abençoe. Meus irmãos, estamos aqui com a graça de Deus. Deixa eu falar algumas coisinhas bem rápidas, alguns rápidos anúncios. Primeiro, quantos já ainda não receberam as suas apostilas? Ainda não. Ainda não, o irmão José Carlos ainda não recebeu, só ele, dos que estão aqui, todos já receberam. Que curioso, rapaz. Eu não sei qual é o critério que o Correio Americano usa, mas, na verdade, não é regional. O critério, se fosse regional, porque tem vários irmãos aí na área de Boston, de Medford, que eu envio e todos chegam, o irmão José Carlos ainda não recebeu. Mas o irmão está tendo acesso ao PDF, correto? Isso, eu peço um pouquinho da sua paciência, porque tem coisas que, infelizmente, não estão no meu controle, e essa é uma delas. É uma situação do correio meio complicada, mas quero acreditar que vai chegar esta semana. Em caso que não chegue, irmão José Carlos, até sexta, por favor, me avise que eu serei obrigado a enviar uma segunda via. Não tenho problema de fazê-lo, mas eu não quero que o irmão fique, entende, neste prejuízo. Me avise, por favor, tá? Se até sexta não chegar, imediatamente me avise. Pastor, ainda não recebi. Aí no final da sexta ou no sábado pela manhã eu já despacho por priority mail e chega aí em 2, 3 dias como muito. Nossa irmã Gláucia, boa noite, paz do Senhor. Acredito que o pastor Fabiano vai aparecer aí daqui a pouco. Acredito que está ali no cantinho em algum lugar, mas ele vai aparecer, com certeza. Perfeito, meus irmãos. A segunda coisa que eu gostaria de falar, antes de nós introduzirmos a aula, não vamos fazer hoje, excepcionalmente, essa aula um pouquinho mais curta, porque não decidi cancelar e já tivemos algumas situações que fomos obrigados a cancelar, e não é bom, eu não gosto de cancelar a aula, só mesmo em uma extrema necessidade. Mas vamos fazer a aula hoje um pouco mais curta, porque eu amanheci bastante afetado da minha voz, estou incubando um resfriado um pouquinho forte, garganta bastante afetada, bastante dor de cabeça, tive um pouco de febre durante o dia, então eu estou um pouco indisposto, mas vou dar pelo menos entre 1 hora e 1h15 de aula. Então estou avisando que ela vai ser hoje um pouquinho mais curta, e mais ninguém vai sair em absoluto no prejuízo, certo? Os exercícios que iríamos corrigir hoje, eu prefiro deixar então para a próxima aula, porque hoje estamos com um número de muitas ausências, pelo menos até agora eu tenho aqui 5 ausências, 6 ausências confirmadas, mas não vai ser complicado, porque a gente vai trabalhar em compactar esses exercícios da melhor maneira possível. Terceira e última coisa, para iniciarmos a nossa aula, quantos de vocês verificaram lá no grupo? Nós postamos um novo grupo de slides, um novo conjunto de slides. Quantos verificaram isso? Quantos? Vamos lá, que eu quero ter certeza que todos. Isso, por favor, salve, repito uma vez mais, salve este novo grupo de slides, que nós vamos trabalhar bastante
com esse grupo de slides, bastante mesmo, tá? Hoje eu vou trabalhar um pouquinho combinado com o conteúdo da apostila e com este grupo de slides, né? Porque eu quero fazer desta matéria o mais mastigável possível, que não foi possível dentro do hebraico pela dificuldade da matéria. Eu quero fazer o mais mastigável possível com esta matéria de grego koine. Lembrando que provavelmente terei que estender-me 2 aulas para ter uma melhor produtividade. Vocês vão entender, porque se trata de idiomas. E eu não quero me desesperar, jogar 6 aulas e a coisa não ficou suficientemente esclarecida ou ensinada, uma vez que estamos fazendo o que é a introdução. Já avisei o irmão Kleber, né, que havendo a necessidade de estendermos mais 2 aulas, ele vai fazer a mesma coisa do lado dele. E eu também penso fazer a mesma coisa quando nós entrarmos em grego 1, porque são as 2 matérias, incluindo hebraico, né, que eu tive que eliminar hebraico 1, só trabalhei com a introdução hebraico, então a gente vai entender que, se tratando de idiomas, sempre foi e sempre será bem mais difícil, bem mais complicado, né, e a gente quer trabalhar da melhor maneira possível, ou seja, é difícil? Mas a nossa parte eu quero ter consciência que eu estou me esforçando para fazer o melhor, para que ninguém aqui saia no prejuízo. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? É importante que todos estejam me entendendo. E isso, né? Porque essa extensão de mais 2 aulas não é uma questão que eu quero empurrar a coisa com a barriga, não se trata disso. Eu quero que vocês possam aprender, digerir da melhor maneira possível, né? O que ficou mais complicado com o hebraico eu quero facilitar ao máximo dentro da questão do grego. Vamos então à nossa apostila, por favor. Vamos à aula número 2, ou capítulo de número 2. Já estudamos alguma coisa na aula passada, né? Mas eu quero fazer uma recapitulação bem rápida, e aí depois nós vamos entrar, né, no sistema de escrita. Também já falamos, né? Os sistemas de escrita e de acentuação no grego. E ainda que eu já falei isso na aula passada, mas eu só vou passar por essa parte bem rapidamente, porque hoje eu quero desenvolver de novo a temática do alfabeto e eu quero também entrar devagar na questão de conjunções e pronomes, né? Porque são elementos de grande importância na compreensão da introdução do grego bíblico. Então vamos lá na página 4, capítulo 2, o alfabeto grego. Gostaria que você estivesse na mesma página que eu estou, está aqui, ó. Essa parte aqui que você vê o alfabeto grego, estão vendo aqui? Só que aqui está no formato maiúscula. Fique bem claro. Se você tem dúvidas, escreva bem no lado, né? Formato maiúsculo. Porque tem um formato minúsculo que vocês já viram lá atrás, né? E vão ver de novo, certo? Tem que ficar muito claro qual é o formato maiúsculo e qual o formato minúsculo, coisa que nós não vimos no hebraico, porque no hebraico é indiferente, porque no hebraico não existe essa questão de maiúsculo, minúsculo, não sei se alguém se lembra, não existe, mas no grego sim, existe o formato maiúsculo e o formato minúsculo, que sim ou sim tem que ser considerado. Então aí você está vendo, bem na abertura aí do capítulo 2, todo o formato do alfabeto grego no formato maiúsculo. Vamos lá. O alfabeto grego é uma das mais antigas e influentes formas de escrita alfabética do mundo, tendo desempenhado um papel fundamental na história da cultura ocidental. Composto por 24 letras. Olha que interessante. Alguém se lembra, não é obrigado, mas alguém se lembra quantas letras compunha ou compõe o alfabeto hebraico? Quem se lembrar pode abrir o áudio e dizer. 24 também, pastor? Não. Peraí. Não. Escorregou um pouquinho, irmã Giane.
22, pastor. 22 letras. Isso. Vou dar uma dicasinha, se você quiser anotar, não tem como errar. Anote aí, é uma dica prática, para você não se esquecer. Para você não se esquecer que o alfabeto hebraico possui 22 letras, procure lembrar-se do Salmo 119. Por quê? Porque o Salmo 119 tem exatamente a descrição das 22 letras do alfabeto hebraico. Procure se lembrar assim, ó. O Salmo 119 tem 176 versículos. Lembram-se? O Salmo 119 tem 176 versículos. Cada grupo de 8 versículos, estão lembrados? Cada grupo de 8 versículos representam uma letra do alfabeto hebraico. Estão lembrados? Então não tem mistério, é pegar o número de versículos que compõem o Salmo 119, que são 176, e dividir pelas estrofes, que são 8 versículos, vai dar o resultado 22. Tá? Procura anotar, não tem como errar. É um macete, entendeu? Para você não se confundir a quantidade de letras que possui o alfabeto hebraico. Procure lembrar-se do Salmo 119, que vai lhe ajudar a ter aqui associação. Por isso que é normal, claro, que a irmã Giane confundiu com o alfabeto grego. O alfabeto grego tem 2 a mais, 24. Enquanto o alfabeto hebraico, 22. Anotaram? Isso aí não tem como errar. Se você anotar a relação do alfabeto hebraico, não vai sair da sua mente. Não, o alfabeto hebraico tem 22 letras, pelo fato que cada letra, no Salmo 119, é representado por um grupo de 8 versículos. Entenderam? Cada 8 versículos é uma letra do alfabeto hebraico, totalizando 176 versículos, um total de 22 letras. Perfeito. Vamos lá. Neste capítulo 2, vamos mergulhar em detalhes no alfabeto grego, abordando todas as letras. Vamos voltar de novo à questão das pronúncias e sons correspondentes. Vocês foram àquele videozinho que eu postei da pronúncia? Quantos tiveram acesso àquele videozinho? Alguns não levantaram a mão porque não tiveram ainda. Eu bato na tecla. Vai lá no videozinho que eu postei no grupo, ok? E procure ter acesso à pronúncia. Lembram-se que eu falei de uma particularidade da pronúncia do alfabeto hebraico? Antes de eu avançar um pouquinho mais, eu quero, ao mesmo tempo, né, na medida que estamos recapitulando, correto? Porque aqui, esta introdução que eu estou fazendo é uma recapitulação, correto? Então, na medida que eu estou recapitulando a aula passada, eu quero, então, fazer algumas perguntinhas e ter certeza que vocês se lembram dos detalhezinhos que nós falamos na aula passada. Então, o aluno que não se lembra, claro, terá necessidade de voltar a fita de novo, havendo necessidade de assistir o vídeo da aula passada, mas, acima de tudo, também assistir o videozinho da pronúncia das letras do alfabeto. Tem uma musiquinha, Fala, pastor. pergunta? Sim. Eu postei um vídeo em forma de música. Sim, vi, e eu agradeço demais. Aquilo ali, acredito. Parabéns, irmão José. Não sei se você viu o videozinho do irmão José, o videozinho é mas super didático. Mas eu vou repetir mais uma vez. Pode soar estranho, chato, até mesmo inconveniente da minha parte. É um direito que me cabe, né? Como professor desta matéria, tá? Insistir com você, se você tem interesse em melhorar, em avançar o seu conhecimento no básico do que estamos apresentando do grego bíblico, você precisa gastar tempo, primeiro com a leitura da apostila, segundo em assistir todos os videozinhos, porque os vídeos são curtos, não são vídeos de 40 minutos, de 1 hora, não estamos exigindo isso do aluno, são vídeos com duração máxima
Deixo bem claro, de 10 minutos. Se aparecer um outro vídeo aí, não vai passar de 10 minutos. Ficam estourando, 10 minutos. E esse videozinho que o irmão José postou, creio que deu em menos de 3 minutos, se tem 3 minutos. Então, eu peço, por gentileza, tá? Para facilitar o nosso trabalho mútuo, né? Tanto meu como de vocês, não deixem de ler a apostila, número 1, e não deixem de ler as postagens e de terem acesso aos pequenos vídeos, né, que vão, com certeza, ajudar a cada um de vocês e a mim, né, na transmissão da matéria. Todos estão me entendendo, gente? Todos estão me entendendo? Se tiver alguma dificuldade na compreensão do que eu estou passando para os irmãos, é só me interromper e dizer, pastor, isso aqui eu não estou entendendo, explica de novo. E eu explico sem nenhuma dificuldade, tá? Então, por favor, procurem. Eu sei que vocês têm uma vida corrida, uma vida muito apertada de trabalho. Eu sei que alguns de vocês chegam quebrados de cansaço pelo trabalho que alguns de vocês têm, certo? Mas eu quero acreditar que o aluno do bacharel em teologia está aqui porque entende como uma prioridade para avançar e conquistar nos seus estudos, ok? Então, faça-nos essa bondade de ajudar-nos, né? Porque na medida que vocês me ajudam, eu posso ajudar vocês. Na medida que vocês não se ajudam, eu não posso ajudar vocês. Aí fica bastante complicado. Mas voltando à minha pergunta, se alguém não perdeu o foco da minha pergunta. Na questão do alfabeto hebraico, baseado nos 2 videozinhos, o que eu postei, que o irmão José postou, tem uma particularidade bem interessante que a gente detecta ao ouvir o alfabeto hebraico. Que particularidade é essa? É uma só. Se você se lembra e prestou atenção. Se não se lembra e não prestou atenção, então a coisa está um pouco mais complicada do que eu imaginava. Aí eu vou exigir um pouco mais de vocês. Tem uma única particularidade quando você ouve, alô, a pronúncia do alfabeto grego, você detecta que tem uma particularidade, algo peculiar, algo singular. Qual é essa particularidade? Qual é esse algo singular? Eu falei isso, pelo menos 2 vezes na aula passada. Vamos ver se alguém prestou atenção. Não acredito. Vamos ser sinceros, irmãos. Quantos de vocês revisaram esses videozinhos na aula durante a semana que passou? Pastor, eu não revisei, não, mas eu detectei só o som da palavra tal. Mas eu não sei se é igual. Não, infelizmente, não é somente isso, não. Irmãos, eu vou pedir que vocês, uma vez mais, se vocês não revisarem a matéria, vai ser muito difícil, muito difícil, muito difícil mesmo vocês serem aprovados. Não estou sendo pessimista, não estou sendo aqui querendo dar uma de professor malvado, mas a parte que cabe a vocês fazer, eu não posso fazer. Eu não posso, é impossível, nem Deus. Entende? Eu estou me esforçando muito para fazer a minha parte, cheio de falhas, compreende? Não entenda isso como uma reclamação. Entenda isso como uma preocupação enorme que agora vocês estão me trazendo, porque eu estou me esforçando com falhas, ok? Com muitas limitações em fazer a minha parte. Agora, se os irmãos, por A e B razões, não estão fazendo, ou não querendo, ou não podendo, eu não sei o que está acontecendo, eu não posso fazer a parte de vocês, e muito menos Deus. Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo, por favor? Que eu tenho certeza que todos estão me entendendo. Então, eu vou fazer um segundo pedido, eu não vou suplicar, porque eu penso que todos aqui têm interesse em avançar. Assistam, por amor ao desenvolvimento de vocês. Assistam os clipes de vídeo que são postados no grupo. Se você escolher não assisti-los,
não posso ter nenhuma responsabilidade que amanhã mais tarde você tire uma nota baixa e não passe nessa matéria. Embora a gente vai dar a chance de você fazer uma segunda prova, uma segunda avaliação. Mas se você não fizer a sua parte, a parte que lhe toca, que lhe corresponde, eu não posso. Alguém está me entendendo, gente? Desculpa, eu estou muito tempo em cima dessa parte, eu estou percebendo que alguns não estão entendendo. Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Por favor. Isso, eu quero ter certeza. Então, por gentileza, eu conto com a ajuda de vocês. Na medida que eu for receber essa ajuda, eu posso, na minha parte, estender a minha ajuda mais amplamente, mas na medida Eu que eu não... estudei mais, pastor, eu estudei mais, foi as palavras, entendeu? Daquele A outro. minha orientação é... Coloquei Anote, aqui. a minha orientação, anote. Isso aqui é importante, vocês têm que seguir à risca a orientação que eu dou aqui em sala de aula. À risca. Nem mais, nem menos. Além do conteúdo escrito, como a irmã Giane está mencionando as palavras, todo conteúdo que envolva vídeo, vocês precisam revisar. Goste ou não goste. Porque isso faz parte do conjunto. Se você não fizer isto, esqueça-se. Acredito que estaremos perdendo tempo aqui. E eu acredito que é algo que é muito caro para todos vocês. Na verdade, tempo aqui é algo caro, é algo precioso, que precisa ser mais do que ninguém valorizar. Desculpe, irmãos, que eu estou tomando um tempinho que não deveria tomar, mas eu estou tomando por uma questão de consciência. Eu quero ter a minha consciência livre, tranquila, que se lá na frente alguns dos irmãos vierem a ter enormes dificuldades, eu estou com a minha consciência tranquila, que a minha parte eu me esforcei, ainda que, repito, muito cheio de deficiências e limitações, fiz, mas eu não posso fazer a parte dos irmãos, tá bom? Então eu conto demais, que cada um entenda as minhas orientações, possam segui-las à risca, para evitarmos dissabores e surpresas lá na frente, porque é muito fácil o aluno lá na frente jogar a culpa sobre a minha pessoa. É muito fácil. Então, queremos evitar esse tipo de desentendimento e de dissabor, ok? Perfeito. Já não vou nem perguntar se todos estão entendendo, porque eu sei que todos estão. Qual foi a pergunta mesmo que o senhor fez? Peculiaridade do alfabeto ou do idioma? Do alfabeto. Há uma única peculiaridade. Irmã Giane já deu uma pista, só que ela não fechou o conjunto. Ela já deu a pista, ela já deu... Você não está perguntando sobre as sílabas tônicas, não, né? Não, até agora eu não mencionei nada de sílabas. Seriam nada. as vogais, pastor? Seriam as vogais? Seriam as vogais? Não, até agora eu não mencionei nada de sílabas. Eu creio que os irmãos estão esquecendo com muita facilidade. Eu estou me referindo ao som de algumas letras do alfabeto. Pastor Luiz Preste. Variantes. Lembram-se que falamos disso? Existem algumas letras do alfabeto grego cujo som, letras, não estou falando de sílabas, não estou falando de tongos, isso a gente vai estudar por separado. Tanto que se você rever o vídeo da aula passada, eu deixei isso bem enfático, eu enfatizei isso como umas 3 vezes. E acredito que ainda não entenderam uma coisa que eu enfatizei 2, 3 vezes, né? Essa é a particularidade. Como, por exemplo, a letra NU também pode ser pronunciada... Pi. A letra NU pode ser pronunciada como Mi. A letra Y pode ser pronunciada como Y. Alguém se lembra disso ou não? Ou eu estou tão equivocado, tão errado assim? Esse detalhezinho, vocês... E eu bati 3 vezes na tecla. Eu não pensei que essa fosse a resposta, sinceramente. Mas essa é a única peculiaridade que envolve as letras do alfabeto grego. Anote isso aqui. É a única, e eu já falei isso 3 vezes, essa é a 4ª ou 5ª vez que eu estou batendo na tecla, tá bom? Se você tem dúvida, vai lá no vídeo da aula passada, que você vai entender
Eu não estou sendo exigente demais, uma vez que eu em sala de aula. Entenda isso, irmãos. Eu acredito que alguns de vocês ainda não me conhecem. Quando eu bato em cima de uma tecla mais de 2 vezes, para que é? Ligado, fica ligado. Fica ligado. Lá na frente eu vou cobrar. Mas eu acredito que mesmo que alguns que já me conhecem há algum tempo estão se esquecendo que essa é uma forma didática para levar você a entender que é uma parte de alta importância que não pode ser esquecida. E se você sabe que vai se esquecer, escreve, anota, correto? Eu faço isso. Tem coisas que... Eu tenho muita coisa na minha mente, não consigo reter tudo, é impossível. Então, o que eu faço? Eu anoto, eu escrevo, tenho meus cadernos de notas, escrevo na apostila, escrevo no diário de classe, tá bom? Vamos combinar assim, irmãos? Quando eu bater na tecla mais de 2, 3 vezes, anota imediatamente, porque é algo que lá na frente eu vou cobrar de vocês. Amém? Estamos entendidos ou não? Estamos entendidos? Isso. É curioso, né? Que Essa mudança de fonema, quando se pronuncia o nome das letras, ela se dá tipo assim, igual no Brasil, por exemplo, dependendo da área em que a pessoa, da região que a pessoa nasce, e a pessoa fala um pouco diferente da fonética, mas seria isso? A questão do grego ela é um pouquinho diferente, é dado a historicidade do idioma, a história do idioma, que não acontece com a língua portuguesa, compreende, irmãos? Porque existe o grego clássico, lembra-se disso? E o grego popular, o grego koiné. Não, eu lembrava disso, só não achei que essa fosse a resposta que o senhor queria. Mas é a única, é a única. Eu mencionei isso, gente. Se vocês não se lembram, I'm sorry. Vão lá no vídeo da primeira aula que vocês vão descobrir que eu mencionei isso. É a única... Não, o senhor mencionou, eu só não achei que fosse essa específica resposta que o senhor queria, que o senhor queria uma outra resposta. Vou repetir uma vez mais. Eu mencionei 3 vezes e eu mencionei esta é a única particularidade que envolve as letras. Eu não, em momento nenhum, falei de tongos ou sílabas. Eu falei letras. Vai lá no vídeo da aula passada que vocês vão rever, tá bom? Eu estou enfatizando agora alguma não dúvida, esquece, aí você revê nesse vídeo também da segunda aula. Agora não confunde mais não, pastor. Agora já anotei. Se você não sabe, eu assisto o vídeo da aula 5 a 8 vezes. De 5 a 8 vezes, irmãos. Para eu não me equivocar. Eu me equivoco, me engano? Claro que me engano, e claro que me equivoco e vou me enganar sempre. Mas para eu não ter tantos erros, e vou continuar tendo os erros, este vídeo aqui, ó, que estamos gravando, eu vou assistir essa semana de 5, como mínimo, a 8 vezes. Né, para que lá na frente, quando o aluno disser, o senhor não falou isso, eu tenho absoluta certeza que eu falei. Não é que eu queira sair daqui cheio de razão, não, entende, irmãos? É porque eu quero ajudar vocês, mas eu só posso ajudar vocês a partir do momento que vocês me ajudem. Estamos combinados assim, gente? Estamos combinados? Por favor, me ajudem. Se vocês não me ajudarem, então eu não vou poder fazer muito por vocês e aí vai ser natural. Vocês vão começar a reclamar do curso, reclamar da escola e reclamar de mim. Eu estou lutando bastante para que isso seja evitado. Mas vamos chegar lá juntos no nome de Jesus, a partir do momento que cada um de nós façamos a nossa parte. Vamos lá, rapidinho, porque eu quero avançar um pouquinho mais, tá bom? Eu gastei muito tempo para bater na tecla, algo que eu tinha falado 3, 4 vezes na aula passada, então eu gastei agora muito tempo. Então vamos evitar, irmãos, gastar muito tempo em cima de matemática que a gente já falou, entende? Então, se você tiver dúvidas em coisas que eu já bati na tecla, minha sugestão, vai lá nos vídeos e procure fazer, então, a revisão cuidadosa, porque o tempo em sala de aula é curto demais, entende? E essa matéria eu gostaria de destrinchá-la da melhor maneira possível. O alfabeto grego teve a sua origem na Grécia Antiga por volta do século VIII a.C. Além disso, a escrita grega era representada por sistemas mais antigos como Linear B e o Cipriota. Olha que interessante isso.
Acredita-se que o alfabeto grego tenha sido desenvolvido a partir do alfabeto fenício, com algumas adaptações para representar sons específicos da língua grega. A estrutura do alfabeto grego, estamos na página 4, para quem está perdido, tá bom? Que eu percebo que alguns aí estão meio, não sei se estão, se é impressão minha, mas estão com um olhar meio perdido em algum lugar, então a impressão que dá é que alguém está perdido na apostila. Então, lá, página 4. Estrutura do alfabeto grego. O alfabeto grego, já falamos, repetimos de novo, é composto por 24 letras, sendo que cada letra representa um som distinto. Preste atenção, cada letra representa um som distinto. Isto quer dizer um som diferenciado, com exceção das peculiaridades que eu me referi agorinha há pouco. Perfeito. As letras são divididas, agora sim, agora estamos entrando nas classificações fonéticas das letras. Repito, agora sim, estamos entrando nas classificações fonéticas, ou seja, de sons das letras. Como seriam essa classificação? 3 principais grupos. Alô? As letras do alfabeto grego são divididas em 3 principais grupos. Eu estou batendo agora bem pesado para ninguém dizer eu não falei. Falei. Está aqui, ó. Vogais, consoantes e letras adicionais, que não têm equivalentes no alfabeto latino. O nosso alfabeto, nós que falamos e escrevemos a língua portuguesa, usamos que alfabeto? Resposta, o alfabeto latino. Tá claro isso, irmãos? Tá bem claro? Usamos o alfabeto latino. Por isso, no grego, vamos encontrar letras adicionais, que não adianta, você não vai encontrar equivalentes. O que é equivalente? Que sejam parecidos dentro do nosso alfabeto. Olha, as vogais gregas, vamos lá, página 5. Vogais gregas. As vogais gregas são fundamentais para a formação das palavras e têm grande importância no sistema linguístico grego. Estamos falando de quê? Vogais, prestando atenção, tá? Vejamos as vogais do alfabeto grego, juntamente com as suas pronúncias. Estão vendo aí, ó? A primeira letra maiúscula, depois vem a segunda, depois vem a pronúncia e vem o som correspondente. Vamos lá. Qual é a primeira vogal aí que nós estamos vendo aí na página 5? Alguém pode dizer o nome dessa letra, que também é uma vogal? Alfa. Como? Alfa. Alfa. Então temos o alfa maiúsculo, estão prestando atenção, e o alfa minúsculo. E qual o som do alfa? É semelhante a casa. Casa. Não tem como, ó. Casa. Ele é bem aberto. Depois temos a segunda vogal ou letra. Como se chama essa segunda vogal ou letra? Epsilon. Epsilon. Formato maiúsculo, que parecido com o nosso E maiúsculo, ok? E o formato minúsculo. A pronúncia é semelhante ao E na palavra mel. Perfeito? A terceira vogal ou letra. Como se chama essa terceira vogal? Eta. Eita, eita. Interessante, procure memorizar. Isso aqui é chave, meus irmãos. Memorização. Na provinha vai aparecer ou formato da letra grega em maiúsculo ou minúsculo. E do lado você vai ter que colocar o nome da letra. Como, por exemplo, tá aí, ó, o eta. O eta maiúsculo tem a semelhança do nosso H latino. Sim ou não, gente? Sim ou não?
É muito parecido, é quase que igual, para a gente dizer de forma visualizada. O eta maiúsculo é exatamente igual ao H nosso latino. Já no minúsculo muda, estão percebendo? Muda, é parecido com um Nzinho, correto? Então, esse é o eta minúsculo. O H minúsculo é exatamente igual ao nosso H latino. Agora, muita atenção, redobrada atenção. A pronúncia de acordo com a palavra. Alô, por favor, ó. Redobra a tua atenção. Pode ter duas pronúncias. Pode ser um E fechado, ou pode ser um I fechado. Dependerá muito da palavra. Como, por exemplo, quando é fechado, é como fosse pêssego. Vai aparecer palavras que vocês vão conhecer, que a letra eta vai mudar a pronúncia. Não vai ser vai ser I, o I fechado. Então, faça um highlight aí, que algumas dessas vogais vão ter dupla pronunciação. Se você não levar isso em consideração, vamos ter problemas. Então, por isso que eu estou, a partir desta aula, parece coisa de... Eu vou estar repetindo bastante, que eu estou chegando à conclusão que a melhor forma de vocês não se esquecerem é ser realmente repetitivo. Eu não gostaria de ser repetitivo, mas eu estou chegando à conclusão que eu preciso ser repetitivo para estimular uma resposta da parte de vocês, né? Parece que vocês só me respondem quando eu sou repetitivo. Se eu não sou repetitivo, parece que, não sei, por alguma razão se esquece com muita facilidade. Não entenda isso como uma reclamação, por favor. Entenda isso que eu estou percebendo que é uma enorme limitação que eu estou percebendo da maioria e eu quero ajudar. Quero mesmo que vocês superem essa limitação. Aí temos a próxima, a quarta vogal grega. Como se chama esta quarta vogal? Iota. Iota. Estão percebendo? Ela é igualita à letra I maiúscula. Igualita. Sim ou não? O iota maiúsculo não é igualzinho ao nosso I maiúsculo latino? Igualzinho. Só que perceba que o minúsculo muda. Lembra uma letra I, só que tem uma perninha levemente direcionada para o lado direito. Então, alguém está percebendo isso? Que o iota minúsculo é parecidíssimo com a nossa letra I, com a diferença que, tem uma perninha, um prolongamento curtinho no final. Vocês têm que observar esses detalhes. Quase imperceptível. Isso. O problema é que a maioria, com todo respeito, por favor, não se sintam ofendidos com a minha abordagem. A maioria de vocês não prestam atenção nos detalhezinhos das letras. Se precisa redobrar a atenção. Ó. Se você tem um farolete, coloca 3. 3 faroletes. Se você tem uma lupa, coloca 4. Para observar isso eu vou exigir de vocês. Observação ao máximo dos detalhes dos desenhos das letras do alfabeto grego. O hebraico é bem mais complicado, diga-se de passagem, convém? Concordam comigo? O hebraico é muito mais complicado. O grego não é tanto, mas se exige ter o quê? Redobrada observação. Mas, pastor, eu não sou observador, então temos um grande problema. Se você não é observador, você vai ter uma grave dificuldade em deslanchar até mesmo dentro do básico. Não estou querendo ser pessimista, não. Estou trabalhando com o máximo de realismo possível. Agora, observe bem que o som da letra iota é um I aberto, ímpar. Estão me ouvindo? Ímpar é o som do iota, é um I aberto. Já interessante, no eta, nós temos o I fechado. É como fosse um I grave, se assim podemos dizer. Já no iota, sempre a iota vai trazer um I grave, um I, aliás, um I agudo, um I bem aberto.
A próxima letra aqui é a cara da letra O, latina. Omicron. Mas como é que se chama essa letra? Omicron. Omicron. É a cara, a carinha da letra O em maiúscula e em minúscula latina. Só que a letra Omicron. E preste atenção, olha o som da letra Omicron. Ela vai soar exatamente como um O aberto. Porta. Porta. Então não se esqueça, o Omicron sempre vai ter um som semelhante ao do nosso O aberto. Depois a próxima letra, que preste atenção no detalhe, no formato maiúsculo é a carinha do Y, a carinha do Y, mas no formato minúsculo parece uma letra U. Como é que se chama essa letra? Y. Tem duas pronúncias. Pode ser Y ou Y. Anote aí, por favor. Anote para dizer, pastor, não falou, falei. Pode ser Y ou Y, varia. As duas pronúncias são aceitadas ou são aceitas. Y ou Y. Não existe um equivalente na língua portuguesa. Oh, que interessante, não existe. Então, tanto por isso que aí existe essa variação. Ele pode ser um som de U, Y, ou um som de I, Y. Tá? Leve isso em consideração, porque não existe uma variante clara, definida na língua portuguesa ou no alfabeto latino. A próxima não tem nada a ver, não existe nenhuma semelhança no nosso alfabeto. A única maneira que a gente pode descrever essa letra é como fosse uma ferradura. No maiúscula, ela tem um desenho de uma ferradura, concorda comigo? E essa letra, no minúsculo, parece um Wzinho deitadinho, todo arredondado, não parece um Wzinho? No minúsculo. Como se chama essa letra? Ômega. Ômega. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, procure ter a visualização dessas vogais. Olha, o ômega maiúsculo lembra muito uma ferradura. O ômega minúsculo lembra uma letra W toda arredondadinha. Agora, como é que é a pronúncia? Pode ser uma pronúncia fechada, de um O fechado, como também de um O aberto. Anote isso aí. Aí a pronúncia varia. Pode ser como voo, O fechado, voo. Como pode ser a pronúncia aberta, igual ao Omicron. Daí dá confusão. O Omicron, naturalmente, é um O aberto. Já deu, de acordo com algumas, não são todas as palavras no grego que aparecem o ômega, vão ter também o som de como fosse de um O aberto, mas é muito variante de acordo com a palavra apresentada. Lá na frente vocês vão ver palavras escritas com a letra ômega, um som fechado e com som aberto. Perfeito. Virando a página. Pastor Luiz Prestes, só uma pergunta Anotaram, rápida. então? Agora, vamos lá. Antes de a gente virar a página, desculpe. Quantas são, então, as vogais gregas que acabamos de estudar? Quantas são as vogais gregas que acabamos de estudar? Quantas? Vamos lá, pastora Priscila. Mostra de novinho, por favor. Gostei da... Olha o da pastora Priscila. 7. Os dedos da pastora Priscila falam forte. 7. Anota aí. 7. Aí na aula que vem eu faço a pergunta. Irmãos, lembram-se de quantas vogais? Não me lembro, pastor. Como? Aí vem, assiste o vídeo. Se lembra da pastora Priscila, ó. Eu vou pegar um pouquinho no pé de vocês. Me perdoem a sinceridade, mas a partir dessa aula eu vou pegar carinhosamente no pezinho de cada um de vocês, até durante a semana. Você pode ter certeza. Eu vou separar tempo para entrar no WhatsApp pessoal de vocês, vou pegar no pezinho carinhosamente. Vocês ainda não me conhecem, quando eu pego no pé. Eu sou de um carinho tão grande que você vai dizer, para, pastor, tá tudo certo. Já peguei o fim da meada, mas pode acreditar, é pro bem de vocês.
Eu tive um professor de grego que foi pensa no cara mais insuportável da face da Terra. Insuportável. Fez a minha vida um quadradinho em 8 anos. E eu não vou fazer isso com vocês de jeito nenhum. Mas eu aprendi definitivamente a importância do grego. Mas eu não vou fazer a vida de ninguém aqui um quadradinho. Mas eu vou pegar um pouquinho no pé de cada um de vocês. Perfeito. 7 vogais. Vamos virar a página. Consoantes. As consoantes gregas desempenham um papel importante na formação das palavras e têm sons distintivos. O que isso quer dizer? Sons distintivos, sons que nos chamam muito a atenção, sons que estabelecem diferenças, as quais não conhecemos normalmente no nosso idioma de língua portuguesa e muito menos no nosso alfabeto latino. Abaixo estão listadas as consoantes do alfabeto grego, juntamente com as suas pronúncias e sons correspondentes. A lista é um pouquinho extensa. Vou repetir, a lista é um pouquinho extensa. E, por causa disso, você vai ter que dedicar tempo para visualizar, ler, reler e memorizar essa lista. É o mais que eu exijo de vocês, é a memorização das consoantes, a memorização das vogais e dos ditongos. Você memorizando isso é a chave para entender o básico do básico do básico do básico da língua grega. Se um aluno não memorizar este básico, estamos perdendo tempo aqui. Nenhum de nós aqui estamos perdendo tempo. Então, por isso que eu vou apertar um pouquinho a vocês. Vamos lá. Não é diferente com a questão das vogais, porque também elas possuem 2 modos, o modo maiúsculo e o modo minúsculo. Tanto vogais como consoantes no grego têm os 2 modos, maiúsculo e minúsculo. Anotaram? 2 modos. Quando eu falo de modos, eu falo de formatos. Todos estão me entendendo, gente? Quando eu falo de modos, eu estou falando de formatos, de desenhos. Vamos lá. A primeira consoante grega, ela sendo maiúscula, é a carinha da nossa letra B maiúsculo. Mas como é que ela se chama? Beta. 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 Primeira consoante grega chamada beta. Agora, olha como ela é o formato minúsculo. Ela aparece muito, não é verdade? Com uma letra B. Porém, ela tem um rabinho, ela tem um pequeno prolongamento no seu lado esquerdo. Alguém já observou isso ou não? Alguém observou ou não? Uhum. Ela tem um rabinho, um prolongamento curtinho no seu lado esquerdo. E a pronúncia ou o som correspondente no nosso alfabeto é muito parecido com a nossa letra B. Está aí, ó, B de bebida. Então, todas as vezes que eu encontrar a letra beta, você vai se lembrar. Não, o som é muito semelhante à nossa letra B. A próxima letra... A minúscula, pastor, faz lembrar o S de 7 alemão, não é? Se eu não estou em erro. Irmã Maria Bandeirinha, irmã Maria Bandeirinha, Jesus está na sua vida. Só por causa disso, 75 pontinhos para a senhora. Meu Deus, não veio na aula passada porque ela estava o quê? Ela estava carregando a bateria dela em algum lugar. Irmã Maria Bandeirinha, mas olha, eu esperava que algum aluno ia se manifestar com essa, mas estou feliz que foi a senhora. Não estou dizendo que os demais alunos não pudessem tê-lo feito, mas amém. Graças a Deus, irmã Maria Bandeirinha, isso. Vai para a cama mais contentinha, porque a senhora ganhou. Bandeirada. Não, irmã Maria Bandeirinha deu uma bandeirada agora, parabéns. Fez jus o nome, deu uma bandeirada agora, tipo Fórmula 1. Exatamente, irmã. Uau, fantástico. Vamos lá. A próxima consoante grega não tem nenhuma semelhança com o que conhecemos
na língua portuguesa ou no nosso alfabeto latino? Como é que se chama essa letra? Gama. 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 É o T Ela maiúsculo, parece um L meio cortado. invertido. Como? É um T meio cortado pela metade, em cima. Maiúsculo. Parece, mas se o irmão olhar melhor, parece um L de cabeça para baixo invertido. Sim. Olhem bem essa letra, irmãos. Irmão José disse que é um T cortado, mas olha melhor. Não parece um L de cabeça para baixo invertido? Sim. É só você pegar a letra L, ok? Pega a letra L, coloca de cabeça para baixo e inverte. É a letra gama. Exatamente a letra gama, maiúscula. Agora, a gama minúscula não parece um Y. Totalmente. O Y meio tortinho, né, pastor? Exato, um Y meio tortinho. A definição da irmã Jane foi fantástica. O homem da casinha torta. Até me lembrou aquela Parece, sabe com o que parece? Quando você vai fazer aquele estilingue, aí ele fica bem tortinho assim, ó. Nós chamamos de forquilha. Forquilha, né? No Rio Grande do Sul se usa muito a forquilha, que faz estilingue. Perfeito, olha, a imaginação de vocês é maravilhosa. Então não tem como esquecer. Se você esquece, é porque quer ou porque não anota. Aquele Tá ossinho bom? de galinha passando do peito. E, meu irmão José, olha a imaginação, olha a imaginação. Quando vocês querem ter imaginação, vocês vão longe, gente. Olha só. Eu fico até emocionado. Por um lado, eu fico triste que todo mundo fica meio encalhado na hora de dar algumas explicações básicas, mas quando solta aí a criatividade, é maravilhoso. A gente até tem vontade até de chorar de emoção. Continue assim, gente, com essa criatividade, que é uma maneira que vocês não têm como esquecer, entende? E revisem a aula no vídeo, porque não tem como esquecer. Não, o pastor não falou, mas claro que falou lá. Irmão José falou da goela da galinha. A irmã Priscila... do peito. Isso, a irmã Priscila a pastora Priscila colocou a mãozinha lá com 5,2, então não tem como esquecer, entende? Então, esses são detalhezinhos que agora eu vou pegar um pouquinho no pezinho de vocês para não se esquecerem, perfeito. A letra gama, ela tem 2 sons. Preste atenção, isso aqui pode pegar. Ela pode ter o som de Gá ou Guá. Gá, Guá. Como, por exemplo, gato e Uruguai. Ou caro, como está aí do lado, né? Gato, gá. Uruguai, guai. Falando rapidinho, vamos ver se alguém consegue se lembrar, porque eu quero dar mais 75 pontos. Não tem nada a ver, tem tudo a ver. Na língua portuguesa, a palavra Uruguai, como ela é analisada na sua última sílaba? Tritongo. Um tritongo! Oh, covardia, professora de língua Aí não vale não, né, pastor? Isso foi um tiro no pé de todo mundo, é um tritongo. Mas eu tenho que dar os 75 pontos para a irmã Sandra. Covardia das grossas, mas... Ela nem suou. Eu esperei uns minutinhos, ninguém falou nada, eu falei, ok, então. Ela nem suou, não, pastor. Ela nem suou, saiu naturalmente, ó. Igual a respiração dela, ó. É um tritongo. Então a letra... Isso, a letra gama, no grego, ela vai ter essa particularidade. Ela pode soar como gá, pode soar como um tritongo guá, ou mesmo que eu não coloquei a referência do tritongo, tá? Porque eu fiz isso de propósito. Mas ela pode soar como um R em caro. Ou nós vamos ver palavras que aparece a letra gama com o som de R. É um pouquinho difícil, mas acontece bastante. Não em 20, por exemplo, em 20 palavras, 5 nós vamos detectar essa pronúncia. A próxima letra, que parece um triângulo no maiúsculo, olha só, tem nada a ver também no nosso correspondente em língua portuguesa. Parece um triângulo no formato maiúsculo e uma cobrinha enroscada no minúsculo. Que letra é essa?
Delta. 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 Então, delta maiúsculo não tem errada. É como um triângulo, exatamente como um triângulo. Já no minúsculo, parece uma cobrinha enrolada com o rabinho inclinando-se para a direita. E o som é semelhante à letra D de dedo. Querendo se tornar um 8. Isto mais ou menos lembra um oi. Perfeito, irmão José. Lembra um pouquinho um oi. Perfeito. A outra letra, né, é a carinha da letra Z no maiúsculo, mas na minúscula ela tem um desenho bastante estranho, né, que não tem um correspondente. Que letra seria esta? Zeta. Zeta. Preste atenção, irmãos. Não é zeta. Está errado se alguém dizer zeta. É zeta. Zeta. É como fosse um encontro de DZ. DZ, zeta. Lembram da letra hebraica tzadi? Tzadi. Tzadi. Seria algo parecido. É um encontro vocálico, não é? Tzadi, uma letra hebraica. Zeta, uma letra grega. Então, anote, zeta, não zeta. Se você ouvir alguma gravação na internet com zeta, está mal pronunciado. É definitivamente mal pronunciado. É zeta, zeta. Perfeito. O zeta maiúsculo é igualzinho ao nosso Z, mas o minúsculo nada a ver. Tem um desenho meio estranho. E tem o som da letra Z, como da palavra zelo. A próxima letra, já falamos dela na aula passada 2 ou 3 vezes da pronúncia. Na maiúscula, ela parece uma bolinha com um tracinho no meio. E na minúscula é uma bolinha ovalada. Na verdade, é um oval, um desenho oval. É um Kinder Ovo. Como? É um Kinder Ovo. Repita, por favor, gente. Eu estou ficando meio surdo. Repita, irmão José. Kinder Ovo. O que é isso? É um ovinho que o senhor abre assim, tem um monte de coisa. É o Kinder Egg. O Kinder Egg. Kinder Egg. Aquele que tem o formato de um ovo que tem um brinquedo dentro, pastor. Para criança. Olha, eu vou dizer para vocês, quando vocês querem ter imaginação, vocês arrebentam. Eu me sinto humilhado diante de tamanha imaginação. Eu fico feliz, gente, quando eu sou humilhado. Não que eu seja aqui masoquista, coisa parecida. Eu vou dizer, tá vendo? Eles custam a pegar o negócio, mas na hora de visualizar, de ter boa memória, a criatividade corre solta numa proporção tão tremenda que eu tenho que baixar a cabeça e dizer, meu Deus, o pequenininho aqui só eu mesmo, não tem jeito. Parabéns, gente, essa aí ficou gravada, o Kinder Egg. Tenho que falar isso para o meu filho. Eu falei, gente, minha esposa vai assistir essa gravação. Ó, olha a imaginação desse grupo do bacharel. O que eles não fazem para me pensar no negócio? Parabéns, gente. Agora, vocês agora aliviaram o meu coração, que estava pesado. Temos que assimilar a palavra, pastor, a letra com a palavra aí. Meu Deus. Tem que assimilar as letras. Obrigado, gente. Vocês aliviaram um pouco o meu coração. Meu coração estava pesado. Falei, o que está acontecendo? O problema é só meu, então o negócio é errado. Mas o Kinder Egg fez a festa dessa noite. Obrigado, gente. Então, Kinder Egg. Ah, Jesus. Que letra é essa, gente? Ela. Tata. Seta. 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 Peta. Teta. Ó. Tá vendo aqui a minha linguinha sendo apertada pelos dedos? É como think. É como thought. Não é? É como D. Não é? Então é teta. Teta maiúsculo, que é um Kinder Egg, não é? E o θ minúsculo é um Kinder Egg apertadinho. Pronto, agora eu joguei minha criatividade. É um Kinder Egg apertadinho. E a pronúncia, não é? TH, ainda que eu diga que é tudo, mas a melhor pronúncia seria a palavra think, em inglês. A próxima letra é fácil
Dificílima. Ela é muito parecida com a nossa letra K, tanto no formato maiúsculo como no formato minúsculo. Como se chama? Capa. Capa. E aí a pronúncia não é complicada, porque ela se assemelha muito ao cadiquilo, Lembrando que, não sei se vocês já leram, né, no dicionário do Aurélio, a palavra quilo em português ela tem duas pronúncias e duas escritas diferentes, né? Pode ser quilo com KI, como quilo QU. Isso é aceitável, né, pela Academia de Língua Portuguesa. Interessante, né? Na nova reforma da língua portuguesa, estrangeirismos. O que são estrangeirismos? Né? São palavras estrangeiras que vieram a ser aderidas na nossa língua portuguesa. Até então, cadiquilo não era oficialmente considerado gramatical na língua portuguesa. Quem sabia disso, gente? Oficialmente, na nossa língua portuguesa, a palavra K com quilo, né, quilo com K, melhor dizendo, não era considerado algo legítimo que pertencesse à gramática da nossa língua portuguesa. Mas a reforma da língua portuguesa, se não me engano, de 2008 ou 2018, aceitou os estrangeirismos. Hoje temos um dicionário aí carregadinho de estrangeirismos que são considerados normais e aceitáveis dentro da gramática da língua portuguesa. Vamos lá, a próxima letra parece uma casinha. Muito parecida. Maiúscula, mas na minúscula aparece uma casinha com um prolongamento estendendo-se para o lado direito. Como se chama essa letra? Lambda. Lambda. Não escutei, por favor, pode repetir? Lambda. 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 Não é Lambert, não. Tem um aluno de uma outra classe que falava Lambert. Não é Lambert, não é Lamba. Nem é Lambert, nem Lambda. Ó, presta atenção. Lambda. Tem gente que pronuncia lamba. Lamba de lamber? Não. É lambda. É igual um árabe falando, lambda. Porque o DB é mudo. Lambda. E o som é igualzinho da letra L de linho. Perfeito. Aí temos a próxima letra. Que na maiúscula, virando a página 7. Igualzinho um M. Um M maiúsculo, mas minúsculo parece uma letra U com uma perninha do lado esquerdo. Como se chama essa letra? Ou Mi. Mu ou Mi. Cuidado aqui. Presta atenção que eu estou repetindo. Cuidado. Essa letra tem dois... Alguém abriu acidentalmente o seu áudio, está vazando um som um pouco forte. Obrigado. Então, essa letra, que a gente tem o som como de um M em mamãe, ela tem duas pronúncias. Anotou? Pode ser mu ou mi. É o que eu falei da particularidade fonética que vocês não se lembraram no início da aula. A mesma coisa vai acontecer com a próxima letra, que parece um N no maiúsculo, mas no minúsculo parece um Vzinho pequenininho. Como se chama essa letra? Nu. Ou Ni. Nu ou Ni. Procure não se esquecer disso. Nu ou Ni. Mu ou Mi. Tem o mesmo som da palavra N lá na palavra noite. Ok. O áudio de alguém é novo. Feche, por gentileza, que está vazando o somzinho aqui. Obrigado. Essa outra letra é o formato maiúsculo. Preste atenção. Já falamos, nós chamamos já a atenção 2 ou 3 vezes no vídeo da aula passada. Se alguém se lembra, ela tem uma pronunciação curiosa e ela não tem equivalente nenhum na língua portuguesa. Nenhum. Como é que se chama essa letra? I. I. Não, tá errada a pronúncia. Si. Que si. Si. Procure não se esquecer, ó. Si. Si. Si.
Eu coloco a letra K e oprimo com a letra S. Xi. Sim. Xi. Não tem equivalente na língua portuguesa. Então, o formato maiúsculo parecem 3 tracinhos. 2 do mesmo tamanho, estão percebendo? 2 tracinhos do mesmo tamanho e um pequenininho no meio. Essa é a letra Xi. E a letra minúscula parece uma cobrinha. Cuidado! Vou chamar a atenção de vocês. Cuidado! Repito pela terceira vez. Cuidado! O desenho da letra Xi e o desenho da θ minúsculo são um pouquinho parecidos. Dê uma olhadinha lá. São um pouquinho parecidos. Ou não? Vamos lá. Vamos ver quem observa lá. O desenho da letra minúscula Xi e o desenho da θ minúscula são um pouquinho parecidos. Sim ou não? A letra θ é como tivesse um prolongamento. E a Xi tem 2. Como fossem Parece duas ser um pequenas... E ao contrário também, né, pastor? Como? Um Ezinho maiúsculo. Isto. Mas elas não são um pouco parecidas, sim ou não? Sim. Um pouco. Só que a Xi tem 2 prolongamentos, como fossem duas curvas. Já a θ não, é uma única curvinha. Nosso irmão Washington está tentando entrar. Só um momentinho, deixa eu... Só um momentinho. Tente pelos outros códigos. Só um momentinho que nosso irmão do Brasil está tendo problemas de entrar na conexão. Ele está atrasado por razões pessoais. Ok, perfeito. Desculpe a interrupção. Perfeito. Então, essa é a letra Xi e não tem equivalente na língua portuguesa. Olha que nós estamos fazendo uma revisão, hein? Vamos 9h30, mas eu estou sendo obrigado a fazer essa revisão, né? E vocês vão fazer essa revisão durante a semana, assistindo o vídeo e lendo a apostila. Próxima letra. Só um pouquinho. Uau. Um momentinho. O nosso irmão está com problema. Só um pouquinho. Perfeito. A próxima letra tem o formato de uma cabaninha. Exatamente, só que uma cabaninha quadrada. A outra parece um acento circunflexo. Isso na maiúscula. Na letra minúscula, também. Só um momentinho. Só um momentinho. Nosso irmão está com problemas. Ok. Não posso ficar dando atenção ao nosso irmão, ele está um pouco atrasado, então hoje, infelizmente, ele perdeu a aula, lamentavelmente. Vamos lá. Essa letra, ela tem, repito, um desenho de uma cabaninha um pouquinho mais quadrada e a letra minúscula mais ou menos parecido. Qual seria essa letra? Pi. Pi. Ela lembra algo na matemática. Alguém está lembrado? O número Valor pi. de pi, 3,14. Oh! 3,14, 23, 24, 59, 37, Aí 28. não, né, pastor? E aí isso... Mas só o meu sofrimento em física quântica. Quando eu estudei a matéria de física e física quântica, me era exigido a me lembrar constantemente do número pi, né? Eu trabalhei muito com o chamado Teorema de Pitágoras. Isso me deixava desesperado, tanto que eu tive lavagem cerebral. Não tem como esquecer. Então, essa é a letra pi, e o som dela é como da letra P em pato. Perfeito. Também? A próxima letra lembra demais
a nossa letra P, tanto no maiúsculo como no minúsculo. Só que o som é diferente. Como se chama essa letra? Ro. E tem o mesmo som da letra R. Se você pesquisar em russo, tem uma letra de igual valor fonético, igualzinho. O alfabeto russo, que é o chamado alfabeto cirílico, para quem não sabe, ele é baseado 100% no alfabeto grego. Então, várias letras do alfabeto russo têm uma semelhança fonética e visual com o grego, certo? Então, essa letra que a gente lê tem o desenho da nossa letra P, é o Rho, e o som é de R, como da palavra rolado. Depois nós temos como fosse uma espécie de um M maiúsculo deitado, isso no formato maiúsculo, mas prestem atenção, por favor, isso aqui pode dar um probleminha. O formato maiúsculo varia, preste atenção. Como é que se chama para início de conversa? O nome dessa letra? Sigma. Sigma, preste atenção, essa é a letra sigma. A sigma maiúscula, ela não altera, ela é a mesma em qualquer posição da palavra. Repito, a letra sigma maiúscula, ela não se altera, ela é a mesmíssima em qualquer posição da palavra. Entretanto, alô, estou falando aqui porque eu estou chamando a atenção, isso aqui é importante. No formato minúsculo, nós vamos ter duas maneiras. Anote aí. Essa primeira que você vê, que é como fosse uma casinha fechada, é a letra sigma minúscula usada para início de palavra. Então, quando a palavra começa com a letra sigma, ela tem esse desenho como fosse uma casinha fechada, meio arredondada. Estão vendo aí? Agora, quando a letra sigma aparece em final de palavra, ela aparece como um S entrecortado, meio arredondado. Então, deixa isso bem claro, bem definido, que a letra sigma, no formato minúsculo, tem duas maneiras. A maneira de início de palavra, que parece uma casinha fechada, arredondada, e a maneira de final de palavra, que parece um Szinho entrecortado e meio arredondado. Sim, irmã Giane? Ô, pastor, essa no final, ela pode ser usada como no plural? Não, preste atenção. Não? Esse é um outro detalhe que a gente vai falar lá na frente. Não, é porque eu também estou tentando assimilar as palavras já, né? Mas... Então, preste atenção. São regrinhas que não correspondem no grego. No grego, tudo que termina com sigma continua sendo singular. Nós aprendemos que no português, por causa das regras do alfabeto latino, isso são regras aplicáveis ao alfabeto latino. Então, no alfabeto latino, qual é a regra? Do plural, terminação com S, que não é o mesmo no grego. No grego, toda e qualquer palavra que termine no plural pode ter a letra sigma ou qualquer outra letra. Mas como é que se define o plural no grego? Oi. Omicron. Não, vamos estudar isso lá na frente. A terminação Omicron iota, que nós pronunciamos como oi, define o plural no grego. Como karpos, por exemplo, karpos. Procure mentalizar, a gente vai falar sobre isso já um pouquinho na próxima aula. Karpos, capa, alfa, rho, pi, omicron, sigma. Isso seria no singular, que significa fruto. Frutos, carpoi. Então o plural no grego tem uma regrinha totalmente diferente, como é no alfabeto latino.
tá? Porque a gente aprendeu e aí ficou mentalizado que o S dá o plural na língua portuguesa, no a gente tem que espanhol, pensar no numa coisa italiano. também. Como? Nem toda palavra terminada em S na língua portuguesa é uma palavra plural. Nem Por toda, mas exemplo, vamos a dizer palavra que apenas 70%, termina em S 70%, e uma não é boa plural. maioria. Temos os Então, chamados plurais invariáveis. Os plurais invariáveis, né? Tem aqueles plurais que não exigem a presença do S. Excelente a colocação da nossa irmã Sandra Sandin. Mas nem todo vocábulo terminado com a letra S é um plural. Por exemplo, apenas. Apenas é uma palavra terminada em S e não é plural. E, na verdade, não é um substantivo. Vamos pela análise sintática, né? A palavra apenas não é um substantivo. Aí se aplica aos substantivos, né? A maioria dos substantivos com terminação S, a maioria, porque tem também algumas exceções, implicaria num plural. Mas vamos aos poucos. Eu só dei essa resposta à nossa irmã Giane para eliminar já essa pequena duvidazinha, né? Que no S ou sigma, no grego, não implica em plural. O plural é oi, omicron, iota. Perfeito. Vamos avançar? 9h40, vamos terminar daqui a pouquinho. Eu ia terminar um pouquinho mais cedo, né, porque eu não estava me sentindo bem, mas a criatividade de vocês isso é como tipo um xarope. Me curou. Me animou. Sério, gente. Vocês não sabem o poder que vocês têm. Vocês se autossubestimam demais. Não é? Ah, pastor, tá difícil. Realmente, quando o negócio tá preto, tá ruim, eu só falo comigo, Jesus dá graça, faz o negócio aqui porque tá complicado demais. Aí Deus usa a criatividade do irmão José, da irmã Jeane, aí vem o Kinder Egg da história, aí muda tudo. Aí entra na minha corrente sanguínea como própolis, né? Eu já estou aqui tranquilo, já estou até melhor, já estou até respirando melhor, gente. Dizem que rir não é o melhor remédio, então vocês conseguiram colocar um própolis na minha corrente sanguínea, né? Irmão José, vou estar orando pelo irmão, para Deus dar mais criatividade para o irmão, entendeu? Para dar mais criatividade à irmã Jeane, né? Que vocês passem do Kinder Egg, para que a gente possa ter nessas aulas melhor assimilação. Estou desconfiado que vocês vão ter que dar essa aula de grego, né? Porque na medida que vocês forem criando recursos de facilitar a memorização, vai ajudar a mim mais do que vocês mesmos. Mas amém. Não, vai estragar o grego, pastor. Não, estragar o grego aí não. Aí eu vou ter que cortar no meio do caminho. Estragar não, né? É válido toda a criatividade que ajude vocês a lembrar, mas sem estragar o grego. Que a gente faz, né? Eu amo muito esse idioma. Meu Deus, não dá uma de estragar o grego não, que eu fico bem chateado. Vamos lá para concluir. A próxima letra tem o mesmo desenho da letra T maiúscula, só que a letra minúscula ela é um pouquinho diferenciada, mas não deixa de lembrar a letra T. Como é que se chama essa letra? Tal. Tem o mesmo som do T de tênis. A próxima letra, ela não tem um correspondente, né? Seria algo parecido com uma bolinha cortada no maiúsculo. No minúsculo é um pouquinho diferente. Como seria essa letra, o nome dessa letra? Fi. E ela tem o som da letra F da palavra faca. A próxima letra, que é a carinha da letra X em maiúsculo e da letra X em minúsculo do alfabeto latino. Como se chama essa letra? Xi. Não. Sim. Não. Estou querendo dar ponto quem acertar a pronúncia correta. Tem que anotar, gente. Quem quer abrir o áudio e arriscar uma pontuação aí que eu quero dar. Mas essa não é a pronúncia correta. I? Não. Pela palavra, diante da palavra, não. É xi?
Não. Tá difícil, gente. Vocês não guardaram essa pronúncia. I. 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 Toda palavra grega, quando aparece essa letrinha, ela tem o som de... A palavra arre, alfa, rho, ri, epsilon. É a palavra início ou começo. Enarre, no começo, no início. A palavra Xavier, no norte da Espanha, ela é pronunciada como fosse o grego, se escreve Xavier. A irmã Maria Bandeirinha, ela é espanhola, ela testemunha, mas se pronuncia Javier. Javier, correto, irmã Bandeirinha? Mas no norte da Espanha, nos Países Bascos, né, em euskera, ou em euskadi, melhor dizendo, em euskera é o idioma. Em euskadi se escreve com X, porque o euskera, que é um idioma falado do norte da Espanha, né? Não sei se a irmã Marinha Bandeirinha fala euskera, eu aprendi algumas palavras e frases isoladas em euskera, né? A Espanha fala 4 idiomas. Fala o castelhano, o catalão, o galego e o euskera, né? Que é o falado nos Países Bascos, né? Na área de San Sebastián. E o euskera, se você estuda a história do euskera, ele teve as raízes no grego, 100%, tanto que muitas palavras, nomes em euskera, usa a letra I, e se pronuncia exatamente como nós escrevemos Xavier e pronunciamos Xavier, mas em euskera é Javier, como em castelhano é com J. Então, Javier em castelhano e em euskera com X, a mesma pronúncia, Javier. Então, anote aí, essa é a letra I. I. E o som semelhante é como a palavra alemã Bach, ou RR em carro. Lembrando também, isso aqui é importante, que no sul do Brasil, toda palavra com RR tem um som diferente, é carro. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Espanha, se diz carro, carro. Mas Rio de Janeiro e Nordeste se pronuncia carro, carro, carro. Alguém já observou isso? Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Nordeste, carro. Já o sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os países de fala castelhana, carro. Como? Ok. Alguém anotou, então? Isso aqui é importante, porque a palavra carro, a pronúncia, aí já entra a questão dos sotaques. A pronúncia muda. No Rio de Janeiro, carro. Quando você ouve alguém, olha o meu carro, você sabe que é carioca, ou é nordestino, ou é mineiro. Mas olha o meu carro. Aí você vai descobrir, então, que ou é hispano, não é? Ou é sulista, certo? Então, esse som de RR, ele é aplicado de uma forma diferenciada pelos sotaques do Brasil. Virando a página, a última. Como se chama essa letrinha do alfabeto grego? Pi. Hã? Sim. Pi. Si. Não, alguém está errando aí. Si. 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 Psiu. 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 Si. Isso, psi. Psi. A palavra psicologia, em grego, se usa o psi. A palavra psique usa o psi. Temos dezenas, por que não dizer centenas de palavras no nosso vocabulário de língua portuguesa e no vocabulário do espanhol e do italiano que usam o psi. Então está aqui. É como fosse um tridente, um garfo, não lembra? Um tridente, um garfo. Tanto no formato maiúsculo como no formato minúsculo. E não existe equivalente na língua portuguesa, porque é uma combinação de 2 vogais. Então, psi, psi, tá? Então, vamos fazer uma recapitulação das letras. Isso é importante demais, tá? Eu quero ouvir vocês pronunciar letra por letra. Vamos virar a página 6, lá do comecinho. Independente que ela seja maiúscula ou minúscula.
Vamos em ordem, bem tranquilos. Vamos lá. Qual é a primeira? Beta, Beta, Próxima. gama, A próxima. delta, Ó, a irmã Ana, que tá ligada, gente. O resto todo mundo desligou? O que é isso? Acabou o motor, acabou a gasolina, acabou o combustível. Só a irmã, Tá só a tirando irmã a Ana. folha, pastor, peraí. Vamos voltar lá, vamos voltar, gente. Só a irmã Ana tá. Acho que a irmã Ana tá colada com algum posto de gasolina ali do lado dela. Acho que ela tá com gasolina azul. E o resto aí tá todo mundo desabastecido. Não é possível, gente. Todo mundo com o tanque cheio, por favor. Senão a gente vai ter que voltar a repetir essa aula. E eu quero que todo mundo tenha convicção do que está falando. Vamos lá? Juntinhos? Começando lá de cima, na primeira. Qual é a primeira letra? beta, Beta. A próxima? gama, Gama. Delta. Muita atenção, em ordem, por favor. A terceira? delta, Delta. A próxima? zeta, Zeta, Como é que é? Como é que é? Como é que é? Qual é a próxima? Zeta. Zeta. Ih, gente, não estou gostando. Zeta. A próxima? zeta, Zeta. Olha a confusão aí, ó. Zeta, zeta. Zeta, zeta. Zeta, zeta. Zeta, zeta. Treinem em casa. Ouçam os 2 videozinhos. Vou pegar no pezinho de vocês com carinho. Vamos lá. A próxima, depois da zeta. capa, Não, depois da zeta. Estão olhando para a apostila ou estou perdido em algum lugar? teta, Eita. capa, Depois da zeta, capa, 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 perfeito. Depois, lambda, lambda, depois, mu ou mi, omi, mi. Depois, ONU, nu ou ni, oni, mi. Excelente. Depois, depois, si, maravilha. Depois, pi, pi. Excelente. Depois, ro, ro. Como que é? Pode ser ro ou como ro. Depois, sigma. Depois, tal, excelente. Depois, pi, como é que é? Alguém pode repetir de novo um pouquinho mais alto? si, Y, Sim, excelente. Depois, ri, hã? ri, 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 Lembra-se de rir, de rir. ri, Dê uma boa gargalhada. Rir. si, E a última? si, Psi. Psi. si. Preste atenção. Todos os alunos na próxima aula, um por um, vai pronunciar aqui ao vivo as letras do alfabeto grego. Ok. Todos. Alô? Todos. Todos. Os alunos que errarem, não vou tirar ponto, mas os alunos que acertarem, eu vou dar um bônus. Não vou dizer de quanto, mas eu vou dar um bônus. Se é que vocês são movidos por bônus, então vamos lá. Vamos fazer isso então. Procurem decorar o som e aquelas letras que têm sons alternativos ou variantes, você terá que me dar qual a variação. Se a letra tem um só som, me dê um só som. Se a letra tem uma variante ou 2 sons, você vai ter que me dar os 2 sons ou as 2 variantes, tá? Todos memorizando as letras do alfabeto grego. Vou tomar essa pequena sabatina de todos, gastar um tempinho, mas vai valer a pena, porque aí vai ficar definitivamente já, vamos dizer, eliminada esta etapa que eu percebi que não foi bem assimilada na aula passada, infelizmente, né? Talvez uma parte da culpa é minha.
Então, eu estou me desculpando, porque eu acredito que parte da culpa foi minha. Não fui o suficiente claro. Então, eu fui obrigado hoje a ser um tanto repetitivo. Talvez a outra parte da culpa é um pouquinho também de vocês, que alguns aqui não revisaram os 2 vídeos e talvez nem o conteúdo da apostila. Mas eu vou pegar, infelizmente, daqui para frente um pouquinho no pé de vocês, porque do contrário vocês não vão chegar no final e aí vai criar-se aquele constrangimento, né, de repetir a matéria. Eu quero exatamente evitar isso, o constrangimento de você repetir a matéria, e eu não desejo isso, mas se for necessário, vai ter outro jeito. Você vai ter que repetir a matéria e o curso vai ficar mais longo para os que assim repetiram. Todos me entenderam, gente? Todos me entenderam? Isto, eu preciso da cooperação de vocês. Por favor, irmãos, me ajudem, na medida que vocês me ajudam, eu posso ajudar vocês. Na medida que vocês se recusam a me ajudar, eu não posso ajudar vocês. É recíproco, desejo demais, mas na medida que eu seja correspondido naquilo que eu esteja pedindo ou orientando. Na próxima aula também, preste atenção, nós vamos corrigir o questionáriozinho, vai lá no finalzinho, a gente está terminando, tá? Está lá no finalzinho, um questionáriozinho da aula 1 e da aula 2. Se fica muito complicado, fica tranquilo, mas a aula 1 eu faço questão que você traga já o questionáriozinho arrumadinho para a gente corrigir. Se na aula 2, que está ali, ó, exercícios da aula 2, escreva as letras gregas maiúsculas e minúsculas e pronuncia-as em voz alta. Isso vai acontecer na próxima aula. Tá? Se você não conseguir fazer os demais exercícios da aula 2, tranquilo, mas que todos vão pronunciar as letras do alfabeto grego e as suas vogais, não tem dúvida. Isso aí, 2 e 2 são 4. Todos. Tá? Pastor, os exercícios da aula 2 eu só não consegui fazer o 2 e o 4. Perfeito. Então, com respeito ao exercício da aula 2, não há problema. A gente vai procurar, então, ajudar a vocês, aqueles que não conseguirem. Mas da aula 1, faço questão que todos já tragam prontos. Era suposto fazer isso hoje, né? Mas, infelizmente, devido à dificuldade que eu detectei já nos primeiros minutos da aula, então fui obrigado a fazer essa aula um tanto repetitiva. E eu desejo não fazer isso na próxima aula, né? Tantas repetições, porque do contrário a gente não vai sair do lugar. A gente precisa avançar. Mas tudo bem, valeu, foi válido. Houve essa necessidade de repetição, mas eu peço mais uma vez, por favor, me ajudem para nós evitarmos muitas repetições, porque isso trava um pouquinho o avanço da aula. Posso contar com vocês, gente? Posso contar mesmo? De coração? Tá? Vamos evitar que a aula fique travada por causa de repetições. As repetições são necessárias, sim, mas não pode acontecer em toda a aula. Porque se acontecer em toda a aula, a gente não sai daqui. E aí fica super contraproducente, improdutivo, aí vocês vão se cansar, vão reclamar de mim e vão desistir. Eu não quero isso, tá? Então vamos trabalhar com uma coisa chamada esforço mútuo. Eu me esforço aqui do meu lado, você se esforça do lado de vocês e a gente chega a um denominador comum. Entendido, gente? Então, próxima aula, todos vão pronunciar as letras e as vogais. Estou deixando bem claro, tá? Letras e vogais do alfabeto grego. Entendido? Letras e vogais. Ninguém vai ficar de fora. Se errou, não tem problema, não vou tirar ponto. Mas se acertou tudinho, vou dar um bônus, tá? Vou dar uma bonificação bem generosa para motivar vocês. Aí vai depender agora do esforço que cada um coloque, né, no tempo disponível. Eu sei que você pode se organizar bem. Não é possível que você, com todo o trabalho, com toda a sobrecarga de atividade que você tem, você não consiga se organizar, porque eu quero entender que quem está aqui estudando, pegando pesado, é porque entende isso aqui como prioridade. Amém, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Isso. Amém. Eu não quero desacreditar que quem está aqui não tem esta aula como uma prioridade, porque se não tem como prioridade, então está vendo que uma séria perda de tempo. E aqui querer que nenhum de nós, graças a Deus, estamos perdendo tempo, estamos batalhando para ganhar o máximo de tempo possível.
Tudo entendido até o momento? Alguma dúvida, alguma pergunta? Dúvidas, perguntas? Está tudo certinho, gente? Tudo certinho por enquanto? Maravilha. Gente, obrigado pelo esforço de vocês, obrigado pela paciência de vocês. Sei que eu fui hoje um pouquinho chato e vou ficar um pouquinho mais chato ainda, tá? Vou deixar de ser menos chato na medida que vocês, baterem mais pesado na revisão da matéria. Então, para terminar, 3 recomendações. Pelo menos assista o vídeo desta aula uma vez ao longo desta semana. Não é uma obrigação, mas é uma recomendação. Uma vez, só uma vez. Uma vez. Se quiser assistir mais de uma vez, é uma coisa sua pessoal. Mas minha recomendação, assista uma vez o vídeo desta aula, essa semana. Se organize e separe. Se não der para assistir todo ele, faça por partes. Segunda recomendação, assista aqueles 2 videozinhos, o que eu postei no grupo e o que o irmão José postou. Repito, alô, assista os 2 videozinhos que foram postados lá no grupo. Um foi postado por mim. Alguém se lembra? Tem 9 minutos e 27 segundos. E o outro videozinho foi o que o irmão José postou. É para o bem de vocês. Terceira e última recomendação, revisem as partes que nós estudamos hoje na apostila. Pastor, estou apertado demais. Se organize da melhor maneira possível. Mas agora vai ser essa cobrança toda a semana, porque a gente vai trabalhar em cima dessas revisões, e aí, se você não colaborar, vai ficar muito difícil desenvolvermos aqui o nosso trabalho e, consequentemente, ajudar a cada um de vocês. Amém, irmãos? Bem entendido? Tudo entendido? Isso. Cada um fazendo a sua parte. Não jogue para mim, por favor, a parte que cabe a você fazer. Eu não vou jogar para você a parte que cabe a mim, e nós não podemos jogar a nossa parte para Deus, porque a parte de Deus ele vai fazer e está fazendo, direitinho. Amém, irmãos? Deus está fazendo a parte dele, impecavelmente. De todos nós 3, Deus está fazendo uma perfeição linda. Só o fato de estarmos aqui quer dizer que Deus é amoroso e misericordioso e está nos dando vida e saúde e condições para estarmos estudando. 10 horas da noite, quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês o esforço, a paciência, tá? Vamos estar reunidos de novo na próxima aula, dia 23, se Deus quiser. Não se esqueçam, dia 30, para dizer que ninguém avisou. Dia 30, entrega do trabalho da matéria de psicologia pastoral. Quem não entregar esse trabalho até as 23 horas e 59 minutos, no último minuto do dia 30, esqueça-se, não manda para nós porque já está fora. Você vai ficar sem nota e não vai passar nessa matéria. Estamos deixando aqui bem claro, gente? Bem claro? Você tem até o dia 30, 11 horas e 59 minutos da noite. Deu meia-noite, a gente já não vai receber mais. Desculpe, a gente está sendo bem criterioso, porque nós já demos um tempo avisando com uma boa antecedência. Então, você tem de hoje a 2 semanas, como máximo, para fazer a entrega do seu trabalho de psicologia pastoral. Passou dessa data, I'm very sorry, você vai ficar sem nota e definitivamente você não vai passar nessa matéria. Muito obrigado, Deus os abençoe. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus. Irmão José Carlos de Souza, não é o pai do Kinder Egg, mas eu acredito que é o tio do Kinder Egg. O tio do Kinder Egg, então, vai estar orando, agradecendo a Deus. Irmão José Carlos, o irmão foi espetacular, né? Irmã Jane também foi espetacular. Todos vocês, né? Me deram um pouquinho de dor de cabeça hoje, mas vocês me deram, né, um antídoto que me alegrou o coração. Então, sejam criativos na próxima aula, né? E ajude a fazer desta aula melhor, mais dinâmica, mais descontraída, né? E, acima de tudo, mais produtiva, né? Fazendo cada um a sua parte, Deus a dele e a nossa, com certeza estamos aqui. Antes que eu me esqueça, reforcem as orações, irmãos, pela nação de Israel, que está passando um momento difícil, né? Vocês estão sabendo disso, muito difícil. Jerusalém e Tel Aviv foram bombardeadas hoje, vamos reforçar nossas orações, e também
nos ajude com as suas orações, né? A nossa corte de imigração foi cancelada, mas no máximo em 2, 3 semanas teremos uma audiência online para então o recebimento da nossa documentação, nosso green card. Toda a glória seja dada ao nosso Deus, tudo está no controle de Deus, nós estamos tranquilos, mas toda a bênção é assim, irmãos, tem o seu preço e a sua dificuldade, mas nós estamos felizes porque a gente não vai perder essa bênção, somente vai atrasar um pouquinho e vai mudar o formato. Continue então orando, eu por vocês e vocês por mim, e eu aqui, em breves semanas, vou estar aqui com o cartão do Green Card, apresentando a vocês como testemunho final da grandeza do nosso Deus. Irmão José Carlos de Souza, orando e agradecendo a Deus por esta aula, por gentileza. Senhor Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, queremos te agradecer pelos momentos que aqui passamos, Senhor. Abençoe o professor, sua família, e também, Senhor, queremos já agradecer pelo Senhor, pela grande vitória que o Senhor está concedendo à família dele, na legalização, Senhor, por os seus caminhos, não são os nossos caminhos, Senhor, e tu sabes como abençoar o teu servo. Graças te damos por tudo, Senhor. Abençoa cada aluno que venha nos abençoar, Senhor, nessa matéria, que venha abrir nossas mentes, que possamos aprender, Senhor, verdadeiramente essa língua, que é muito importante para nós. Graças, Pai, eu te dou pela vida de cada um aqui, por cada família representada, em nome de Jesus. Amém. Oramos pela nação de Israel, que está passando um momento profético muito crítico e perigoso. A palavra de Deus nos ensina, orai pela paz de Jerusalém. E é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Estende a tua paz sobre Jerusalém, Tel Aviv, sobre toda a nação de Israel, e usa de misericórdia dos palestinos que estão na faixa de Gaza. Sabemos que a profecia tem que se cumprir, mas o nosso papel como cristãos é de sermos mediadores, sermos intercessores, e aqui estamos suplicando a Deus. Não queremos ser egoístas na nossa zona de conforto, mas clamar que tu entres com a tua mão misericordiosa, protetora e poderosa em favor de Israel e também dos palestinos inocentes. Oramos agradecidos no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nossos lemas, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. E disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. Diminua. E eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. Diminua. Que eu diminua. Deus, damos o que? A honra, a glória e o A poder. honra, a glória e o poder. Bom descanso, boa noite, boa semana, que a Boa vitória noite a todos. em nome de Jesus. Obrigado a todos, a paz do Senhor. Amém. Uns pelos outros, porque nossa vitória é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Boa noite, paz do Senhor a todos. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Muito obrigado a todos.